Pronto, já iniciei. O OBS já está funcionando. Agora vamos compartilhar a tela para ficar daquele jeito. Muito bem, senhoras e senhores. A tela vai aparecer para vocês daqui a pouco. Muito bem, provavelmente vocês já estão até vendo minha tela agora. E aí, gente, confirma, a tela está aparecendo para você do outro lado da tela? Sim. Muito bem. Então, ao sabor do meu café que está quentinho, graças a Deus, vamos aqui retomar o raciocínio de onde nós paramos, ok? Bom, na última aula a gente viu que os mencheviques estavam no poder e os bolcheviques estavam querendo tirar os mencheviques do poder. Por quê? Porque os mencheviques, quando tomaram o poder, que derrubaram o czar, ao invés dos mencheviques retirarem a Rússia da guerra, que esse era o grande desejo do povo russo, os mencheviques mantiveram a Rússia na guerra. Tá? E aí então os bolcheviques começaram a se organizar para retirar os mencheviques do poder, porque os mencheviques não haviam feito o que o povo esperava, que era retirar a Rússia da guerra. Então, vai acontecer a tal Revolução de Outubro, ou Vermelha, bolchevique. Lembrando uma coisa importante, a tomada de poder dos mencheviques, deixa eu ver aqui, sim, tomada do palácio. Os mencheviques tomaram o palácio, peraí, em quando, deixa eu ver. Bom, deixa eu ver aqui, peraí. Ok. Os mencheviques tomaram o Palácio de Inverno, né, que é o Palácio do Governo, eles tomaram em fevereiro. Em fevereiro de 1917, os mencheviques chegaram ao poder, derrubaram o imperador, né, retiraram o imperador do poder, o imperador, no caso, o czar, né, Nicolau II. Então os mencheviques tiraram o Nicolau II do poder, mas os mencheviques não fizeram aquilo que o povo esperava. E o que é que o povo esperava? Que quando os mencheviques chegassem ao poder, eles tirassem a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Era esse o grande desejo do povo russo. Mas os mencheviques não fizeram isso. Os mencheviques, após tomar o Palácio de Inverno, né, montaram um governo provisório e eles não tiraram a Rússia da guerra. Né? Os mencheviques, vale lembrar, eram liderados por Alexander Kerensky. Alexander Kerensky era o líder dos mencheviques. Ok? Aí então vem a Revolução de Outubro, né? Os mencheviques tomaram poder em fevereiro e os bolcheviques vão tomar o poder em outubro de 1917, certo? Então essa é chamada Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha, feita pelos bolcheviques, certo? A gente aí viu, né, toda a revolta que existia dentro do exército, né? Os próprios soldados estavam começando a matar os seus oficiais. Os oficiais eram ricos, né? De origem rica, filhos de grandes fazendeiros, enquanto os soldados eram justamente os agricultores, né, os trabalhadores agrícolas que trabalhavam nessas fazendas. E aí a Primeira Guerra Mundial foi um local onde os soldados, que eram, né, agricultores, trabalhadores agrícolas, eles demonstraram toda a sua revolta, todo o seu rancor contra esses oficiais que eram os filhos dos fazendeiros. Né? E aí o exército russo, os soldados, ao invés de matar os alemães, eles matavam os oficiais deles do exército dele. Para você ver como a situação ficou insuportável para esses soldados. Né? Vai ocorrer o retorno de Lenin e Trotsky para a Rússia, e eles vão liderar os bolcheviques nessa tomada de poder. Né? Lenin vai vir patrocinado pela Alemanha, afinal de contas a Alemanha tinha o interesse de que a Rússia saísse da guerra, então a Alemanha vai patrocinar Lenin e Trotsky, que são líderes bolcheviques. Trotsky vai vir num trem, né, apoiado, financiado, patrocinado pela Alemanha, e nesse trem vai vir cheio de dinheiro e cheio de armas para poder Lenin conseguir liderar os bolcheviques na ação de tomada do poder, né, de derrubada dos mencheviques do poder, para os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, assumirem o poder. Aí então, o que é que vai acontecer? Vão ocorrer as chamadas jornadas de julho, que vão acontecer em abril, junho, julho e agosto também, certo? Vão explodir várias revoltas do povo na Rússia, né, liderado pelos bolcheviques. E o governo menchevique vai perseguir esses revolucionários, vai perseguir esses revoltosos,
vai prender muitos deles, inclusive vai prender também Trotsky. Trotsky vai ser preso nesse momento pelo governo menchevique. Trotsky, líder dos bolcheviques, certo? Enquanto Lenin vai fugir, certo? Lenin vai fugir para a Finlândia. Lenin não vai ser preso, mas Trotsky vai ser preso. Lenin e Trotsky, os dois, são líderes dos bolcheviques, tá? Beleza, aí então vai ter uma manobra aí do general Kornilov, né? O general Kornilov vai fazer uma ação para massacrar mais ainda esses revoltosos. E além disso, o general Kornilov tem a intenção de tomar o poder das mãos dos mencheviques. Vale lembrar, o general Kornilov representa um movimento de extrema direita, certo? Ao contrário dos bolcheviques, que nesse momento os bolcheviques são de extrema esquerda, tá? Então, o general Kornilov quer tomar o poder das mãos dos mencheviques, certo? Vamos dizer que os mencheviques são uma esquerda suave, né? Enquanto os bolcheviques são uma esquerda radical, tá? Então, vamos lá. Então, o general Kornilov, que é de extrema direita, né? Ele vai fazer essa manobra militar para massacrar os revoltosos e, ao mesmo tempo, tentar tomar o poder da mão dos mencheviques. E aí, nessa manobra, os mencheviques vão ficar preocupados. O líder dos mencheviques, Kerensky, vai virar para Trotsky, que é líder dos bolcheviques, e vai pedir para Trotsky, que está preso agora, né, nas mãos dos mencheviques. Kerensky, líder dos mencheviques, vai virar para Trotsky e vai dizer: Trotsky, por favor, me ajude, né, a conter o movimento do general Kornilov, porque ele quer me derrubar do poder, certo? E não vai ser bom nem para mim, nem para você, nem para os mencheviques, nem para os bolcheviques. Vai ser bom o general Kornilov tomar o poder. Então, Trotsky topa imediatamente. Claro que ele vai topar, que ele não é bobo. Afinal de contas, é melhor ficar livre do que preso. E, além do mais, Trotsky tem uma moral muito grande com os soldados, né, do exército russo. Então, Trotsky monta a chamada Guarda Vermelha, né, vários soldados do próprio exército russo que admiravam Trotsky, né, fora também outras pessoas que não eram do exército também entraram na Guarda Vermelha. E Trotsky vai usar essas tropas dele para neutralizar a ação do general Kornilov. Diga-se de passagem, o general Kornilov tinha soldados de Trotsky infiltrado no exército de Kornilov. Kornilov nem sabia disso. Então, quando as tropas se encontram, né, no campo de batalha, digamos assim, nas ruas, né, boa parte do exército do general Kornilov se volta contra ele, né, e o general Kornilov se ferra nessa onda. Então, Trotsky dá um checkmate de mestre em cima do general Kornilov. O general Kornilov não esperava que tinham soldados infiltrados lá de Trotsky. Aliás, não precisava nem ter soldado infiltrado, porque a maioria dos soldados do general Kornilov não concordavam com Kornilov. A maioria deles concordavam com Trotsky e admiravam Trotsky, certo? E aí foi fácil para Trotsky conseguir inverter a situação a favor dele. E aí, é claro, dentro dessa situação, os bolcheviques aproveitaram, né, essa jogada de mestre de Trotsky e agora começaram a se mobilizar e a se organizar para derrubar os mencheviques, certo? Então os bolcheviques vão se organizar em torno de Trotsky, né? Os bolcheviques tinham 300 mil soldados, já os mencheviques, liderados por Kerensky, tinham apenas 30 mil soldados, como a gente viu na última aula, né? Então os bolcheviques tinham 10 vezes mais soldados do que os mencheviques. Bolcheviques liderados por Trotsky, mencheviques liderados por Kerensky, tá? Então, Kerensky manda os soldados do exército russo irem para a Primeira Guerra e Trotsky dá outra ordem. Trotsky diz: olha, soldados não vão para a guerra, fiquem aqui na cidade com a desculpa, né, de proteger a cidade contra um possível ataque alemão. É claro que isso foi, né, Trotsky jogou de grupo, né, jogou de esperto aí nessa onda, porque ele sabia que o exército alemão não ia atacar cidade nenhuma. E foi um momento onde Trotsky aproveitou essas tropas para usar essas tropas para derrubar o próprio governo dos mencheviques, certo? E nisso aí, então, Kerensky, que era o presidente de verdade da Rússia nesse momento, ele não conseguia mandar no seu exército. Quem mandava no exército era Trotsky, que não era nada nesse momento no governo, certo? Mas Trotsky tinha total respeito e apoio dos soldados do exército russo. Galera, até aqui tudo bem? Lembraram de tudo que a gente viu da última vez? Tá claro até aqui? Tá beleza? Me diga você do outro lado da tela. Enquanto isso, vou tomando meu café.
Me diga você do lado da tela, tá claro até aqui? Sim. Até aqui foi só revisão, certo? A gente está só relembrando o que a gente viu na última aula. Daqui em diante vai ser novidade, tá? Beleza. Já sabemos que Trotsky, que é membro dos bolcheviques, né, líder dos bolcheviques. Trotsky tem total controle das tropas. E Trotsky, líder dos bolcheviques, com total controle das tropas nesse momento, Trotsky está com a faca e o queijo na mão para derrubar os mencheviques, liderados por Kerensky, do poder. E Trotsky, claro, vai usar isso a seu favor e, claro, ele vai derrubar o governo menchevique. Então vamos ver, dia a dia, depois disso aí, a sequência, as movimentações que os bolcheviques fizeram até chegar ao poder, até derrubar os mencheviques do poder. Vamos lá, então. Vamos lá. 22 de outubro de 1917. O soviete de Petrogrado promove manifestações em toda a cidade. Um teste para descobrir se realmente conta com o respaldo necessário da população, ou seja, para ver se a população vai apoiar a tomada de poder dos bolcheviques. Nesse mesmo dia, o Conselho Popular ganha uma adesão importante, a guarnição da fortaleza de Pedro e Paulo, com todo o seu arsenal. Certo? Então, essa fortaleza é chamada Pedro e Paulo. Os soldados, né, as tropas dessa fortaleza, vão apoiar os bolcheviques. E esses caras são soldados altamente treinados e cheios de armamentos lá. Então, tudo está cada vez mais ficando a favor dos bolcheviques. Certo? Observe aí, mais de 100 mil fuzis caem nas mãos do soviete e são distribuídos entre os revolucionários. 23 de outubro. Desesperado, o primeiro-ministro do governo provisório, Alexander Kerensky, que é o líder dos mencheviques, decide fechar o jornal bolchevique Soldat e chamar tropas que ainda estão nos frontes da Primeira Guerra Mundial para defender o regime menchevique e reprimir seus adversários. E esse foi um passo muito burro de Kerensky. Por que ele foi extremamente burro nesse passo? Porque se ele chamar as tropas que estão na frente da Primeira Guerra de volta, essas tropas estão todas do lado dos bolcheviques. Então, quanto mais soldados ele chamar de volta da guerra, mais os bolcheviques vão ter soldados ao lado deles. Certo? E esses soldados vão ficar contra, claro, o governo menchevique, liderado por Kerensky. Então, Kerensky foi extremamente burro nessa manobra. Era melhor ele ter deixado os soldados lá na guerra do que chamar de volta para defender o governo dele. E esses soldados, claro, estavam com muita raiva de Kerensky, muita raiva do governo, muita raiva dos mencheviques, e jamais eles iriam, estando de volta, defender o governo. Ao contrário, eles iam atacar o governo. Então, Kerensky foi um ato de desespero e foi um ato irracional dele. Se ele tivesse parado para pensar, ele não teria feito isso. Certo? Ao contrário, ele teria deixado as tropas lá. Tá claro até aqui isso aí, pessoal? Me diz aí você do outro lado da tela. Sim. Beleza, né? Vamos lá. Próximo dia, 24 de outubro. O jornal Soldat é fechado por ordem de Kerensky, mas o soviete de Petrogrado envia tropas revolucionárias para reabri-lo. Então, os bolcheviques vão se organizar para reabrir o jornal que Kerensky mandou fechar, certo? Que era um jornal bolchevique. Agora não resta mais dúvida sobre quem manda. Os bolcheviques têm um plano de ação: ocupar os correios e telégrafos, controlar as estações ferroviárias e atacar o núcleo do governo provisório. Comandando tudo a partir de um esconderijo, Lenin está ansioso e não para de distribuir ordens. As forças armadas do soviete assumem o controle das pontes da cidade sem que os guardas de Kerensky esbocem a menor resistência. Por que os guardas de Kerensky não vão defender? Porque eles também não estão a fim de defender Kerensky, eles estão a fim de atacar Kerensky. Certo? Então nenhum soldado mais está do lado do governo, todos eles estão do lado dos bolcheviques, certo? Nesse momento. Tá? E observem que os bolcheviques eles vão ocupar os principais pontos estratégicos, né? Desde o telégrafo, galera, é como se fosse a internet da época, certo? Então, aos bolcheviques controlar o telégrafo, o governo não vai conseguir se comunicar com as tropas, certo? E quem vai passar a controlar as tropas, efetivamente, ainda mais, são os bolcheviques, porque os bolcheviques agora estão no controle dos telégrafos, certo? As estações ferroviárias, ao controlar as estações ferroviárias, o governo não vai poder mobilizar,
né, equipamentos de guerra para poder combater o movimento revolucionário dos bolcheviques, certo? Então veja que os bolcheviques vão controlar tudo na Rússia e vai se tornar cada vez mais inevitável a tomada do poder que eles vão fazer, certo? Próximo dia, 25 de outubro, a ofensiva dos bolcheviques é ampliada durante a madrugada. Quando amanhece, não apenas as pontes, mas todos os locais estratégicos da cidade estão ocupados. Às 10 horas, é anunciada a deposição do governo provisório, ou seja, derrubaram o governo menchevique, tiraram Kerensky do poder. Resta apenas ocupar o Palácio de Inverno, sede do governo. Mais tarde, no mesmo dia, 25, tem início o segundo Congresso dos Sovietes, com 672 delegados, dos quais 390, ou 58%, são favoráveis aos partidários de Lenin, ou seja, dos bolcheviques. Enquanto as discussões acontecem, os primeiros tiros de canhão contra o palácio já começam a ser ouvidos. Mencheviques, socialistas revolucionários de direita e outros grupos minoritários retiraram-se do Congresso, né? O pessoal que era a favor de Kerensky, a favor dos mencheviques. Né? Se retiraram do Congresso porque eles já sabiam que estava tudo dominado pelos bolcheviques. Ficam apenas os bolcheviques, os socialistas revolucionários de esquerda e os anarquistas. Então, nesse momento, efetivamente, os bolcheviques já estão no poder, certo? Ok. Saindo. Ok. Oh, não, tô recuando, que porra. Meu Deus. Ó que doido. 25... Ah, pronto, 26. 26 de outubro. Às 2 horas da manhã, cai o Palácio de Inverno. O último símbolo do poder burguês na Rússia é ocupado. Apenas 3 horas mais tarde, os bolcheviques sugerem formalmente que os sovietes tomem o poder. Lenin quer retirar a Rússia imediatamente da Primeira Guerra Mundial. Faz exatamente o que o povo queria o tempo inteiro, né? Tirar a Rússia da Primeira Guerra. Anuncia terra para os camponeses, sem pagamento de indenizações para os antigos proprietários. Ou seja, Lenin ordena que as grandes fazendas sejam distribuídas para os trabalhadores agrícolas, os pobres, e os donos daquelas grandes terras não vão receber indenização nenhuma por isso, certo? Um estudo democrático para as Forças Armadas, um estatuto democrático para as Forças Armadas, controle operário sobre a produção industrial, ou seja, os operários vão passar a ser os donos das fábricas, ao invés do empresário, né? E uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma Assembleia para formar uma nova Constituição, dessa vez uma Constituição Socialista. O novo governo é composto exclusivamente por bolcheviques. A partir de agora, Lenin será o presidente. Trotsky receberá o cargo de comissário do povo para as relações exteriores, ou seja, Trotsky vai ser o negociador da União Soviética diante de outros países, né? Então é ele quem vai viajar para negociar com outros países qualquer questão de acordo que a União Soviética vai precisar. E Stalin vai ser o futuro presidente da União Soviética, ele tem uma importância gigante lá na frente, a gente vai entender depois. E Stalin será o comissário do povo para as nacionalidades. Então Stalin vai cuidar das questões internas, enquanto Trotsky vai cuidar das questões externas, das relações exteriores da União Soviética, da futura União Soviética. Até aqui, pessoal, tá claro? Tá beleza aí? Me diga você do outro lado da tela, o que você achou até agora? Sim. Tá beleza Tu mesmo? pode voltar aí um pouco rapidinho, professor? Oi? Voltar ao último slide. Sim, claro. É esse aqui que você quer ou quer outro? Não, esse daí mesmo. Esse aí mesmo? Pronto. Quando tiver ok, você me fala, viu? Pronto. Belezinha? Beleza. Então lá vamos nós. Ok. Observação. Observe aí. Olha que interessante. Isso aqui é muito importante. O apoio dos militares, a exemplo dos fuzileiros naval de Kronstadt, que nome complicado, né? E da ação do cruzador Aurora bombardeando o palácio do governo, foram importantes para o sucesso da ação revolucionária, principalmente considerando as dimensões continentais da Rússia. Então mostra aí que não só a movimentação dos bolcheviques foi importante, não só o apoio do povo foi importante, mas também o apoio dos militares, certo? A grande maioria massacradora dos militares ficaram ao lado dos bolcheviques, né? E essa é uma falha, por exemplo, da esquerda brasileira, né? A esquerda brasileira não busca apoio dos militares para as suas questões, certo? Ao contrário, fica sempre criando conflito com os militares. E o resultado não vai muito para frente a coisa, né? Então,
para que um governo de esquerda dê certo, é fundamental, como a gente viu aqui no exemplo da Rússia, que ganhe o apoio dos militares, certo? Então a esquerda tem que se dar o trabalho de conquistar os militares também, coisa que a esquerda brasileira não costuma fazer, certo? Por isso que aqui a esquerda não consegue avançar muito, certo? Isso é uma lição bastante interessante que a Revolução Russa traz, ok? Seguindo em frente. Governo bolchevique, né? Nós temos aí os principais cabeças do governo bolchevique, que vai ser Lenin e Trotsky. Além, claro, de Stalin mais tarde, que a gente vai ver aí, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai ver efetivamente o que o governo bolchevique fez depois que chegou ao poder. Até aqui foi só a tomada do poder. Pronto, eles já tomaram o poder. Agora vai começar a governar. O que é que eles vão fazer depois que começarem a governar? Vamos lá. Bom, eleição da Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? É a reunião dos deputados, né? Para esses deputados juntos criarem uma nova Constituição, um novo conjunto de leis e regras. Nesse caso, essa Assembleia Constituinte vai se formar para formar as novas leis do primeiro país socialista do mundo, certo? Que no caso é a Rússia, que depois vai ser chamada de União Soviética, certo? Então vamos lá. Eleição da Assembleia Constituinte em novembro, com baixa representatividade dos bolcheviques. Menos de 25% dos deputados eram bolcheviques. Então, traduzindo, na formação dessa Assembleia Constituinte, os bolcheviques, a quantidade de deputados bolcheviques eram minoria. A grande maioria dos deputados pertencia aos mencheviques. E isso terminou não sendo favorável para se criar um conjunto de leis socialistas, certo? Isso prejudicou bastante a situação do governo bolchevique liderado por Lenin e Trotsky, certo? Então, seguindo em frente. E em janeiro, ela, ou seja, a Assembleia Constituinte, se reuniu para colocar em votação a nova Constituição de cunho socialista, a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, que foi rejeitada pela Assembleia por propor a formação da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a coletivização das terras, ou seja, a distribuição das terras para os pobres, né, tomando essas terras dos ricos, controle operário das fábricas, né, ou seja, os operários passam a administrar a fábrica em vez de ser o empresário, né, o empresário perde as fábricas para os operários, a autonomia das nacionalidades não russas, a chamada direito de autodeterminação dos povos, que o Império Russo, né, invadiu alguns países na época do Império, e quando o governo bolchevique assume, o governo bolchevique dá liberdade para os países que a Rússia tinha invadido na época do Império, deles saírem do governo russo e formarem seu próprio país independente. Então, esse governo bolchevique dá essa liberdade para esses países que foram invadidos pela Rússia, né? Então, Lenin, Trotsky vira para esses países que já foram invadidos na época do Império Russo e viram para esses países e dizem, olha, se vocês não quiserem, vocês não precisam permanecer com a gente aqui. Vocês podem sair, né, do governo russo e formar seu próprio país independente da gente, serem livres da gente. A gente está dando para vocês essa liberdade, essa chance aí, certo? Então, esse conjunto de medidas que essa declaração dos direitos do povo, do povo trabalhador e explorado, né, esse novo conjunto de regras, de leis que visavam um governo socialista, não foram aprovados pelos deputados da Assembleia Constituinte, né, que a maioria dos deputados eram mencheviques, certo? Então os mencheviques se posicionaram contra essas medidas, certo? E aí então o que é que Lenin e Trotsky vão fazer depois dessa não aprovação das leis socialistas, né? O que é que eles vão fazer com esses deputados que não aprovaram, que são maioria dos mencheviques? Então observe aí. Após a rejeição da nova Constituição, a Assembleia foi dissolvida por Lenin no dia seguinte, enfurecendo as forças conservadoras da Rússia e reforçando a autoridade dos soviéticos. Então Lenin vai desmontar essa Assembleia Constituinte, vai retirar do poder esses deputados mencheviques e vai dizer que a partir daquele momento quem vai mandar na Rússia serão os sovietes. Os sovietes, então, farão o papel que seria da Assembleia Constituinte, que seria dos deputados. Então os sovietes vão, de fato, agora mandar no país, certo? Que antes os sovietes eram um poder paralelo, agora os sovietes vão ser realmente incorporados ao governo através do governo bolchevique, através de Lenin e Trotsky, certo? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Tá claro isso aí? Sim. Belezinha? Vou seguir o barco, tá? Lá vamos nós.
Melhorias sociais. O governo de Lenin garantiu várias melhorias sociais na Rússia, como proteção e organização do trabalho, né, que os trabalhadores tinham péssimas condições de trabalho nas fábricas, nas fazendas, enfim. Então eles vão garantir, né, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida para esses trabalhadores, certo? Melhoria salarial, garantia de acesso à saúde, né? O governo ia garantir que o trabalhador tivesse uma saúde de boa qualidade, né? Pública e gratuita. Proteção em maternidade, proteção à maternidade e à infância, né? Vão ser construídas creches e escolas públicas para as famílias dos pobres, certo? Melhoria das habitações dos trabalhadores, reforma agrária, né? Que é pegar a terra dos ricos e dar para os pobres, que reorganizou a produção agrícola liberando gente do campo, o que aumentou a população das cidades. Reforma da justiça e do sistema prisional, os humanizando, além do controle da gestão das fábricas pelos operários. Gratuidade de serviços públicos essenciais como água, luz, transporte público, etc. Quer dizer, as pessoas antes pagavam conta de água, de luz, né, pagavam o ônibus, né, para pegar seu ônibusinho, seu bondezinho, e tudo isso passou a ser de graça. Ninguém pagava mais nada. Só que isso aí gerou um prejuízo para o governo, certo? Porque o governo deixou de arrecadar imposto com isso aí, tá? Etc., garantindo assim um apoio popular ao novo governo. Então o povo adorou esse começo de governo, que eles perceberam que houve melhorias concretas para eles, certo? As mulheres passaram a ter direito ao voto, pela primeira vez as mulheres passaram a votar, certo? Houve a facilitação do pedido de divórcio, o aborto foi legalizado logo depois, em 1920, e ocorreu a revogação da proibição de práticas homossexuais da legislação russa. Então, o governo russo, bolchevique, vai ter uma tolerância em relação ao homossexualismo já nessa época, o que é um grande avanço. Se você pensar que ainda hoje muitas nações são intolerantes em relação à homossexualidade, naquela época, né, que era bem, bem antigo, a Rússia já tinha, quer dizer, o governo bolchevique já teve essa visão de que deveria ter tolerância em relação à homossexualidade, certo? Aos poucos, a população teve acesso à educação, que passou a ser disponibilizada pelo Estado e obrigatória até os 12 anos. Então, quer dizer, só para resumir, você também percebe aí que as mulheres vão ganhar vários direitos, né? Então, as mulheres vão passar também a ser muito mais respeitadas com esse governo bolchevique. Até aqui, galera, tá claro para vocês aí? Tá tranquilo? Sim. Belezinha? Ok, vou passar adiante, certo? Vamos nessa. Ok. Continuando aí sobre o governo bolchevique. Opa. Será que é isso, meu pai? Deixa eu ver. Retornar aqui para ver. Deixa eu ver. É isso, Ok. Bom, para a Rússia, para o governo bolchevique conseguir administrar tranquilamente, né, a situação e não ficar preocupada com a Alemanha, porque a guerra não tinha acabado ainda, tá? Então o governo bolchevique se posicionou claramente em sair da guerra, né? E não só sair da guerra, mas negociar com a Alemanha um acordo de paz, onde a Rússia não iria reivindicar nenhum território contra a Alemanha, certo? A Rússia teve que perder várias faixas territoriais para a Alemanha deixar a Rússia em paz, né? E o governo bolchevique conseguir seguir em frente com o seu governo, certo? Então esse tratado aí vai ser ao mesmo tempo bom e ruim para a Rússia. Vai ser bom porque a Rússia vai sair da guerra finalmente, que esse era o grande desejo do povo, e vai ser ruim porque a Rússia vai perder vários territórios para a Alemanha, territórios que eram muito importantes para a Rússia, tá? Então observe aí, esse foi o chamado Tratado de Brest-Litovsk. Olha que nome complicado, certo? Esse tratado é muito importante e ele costuma ser cobrado em vestibular, tá? Então fique atento a isso aí, Tratado de Brest-Litovsk. Vamos lá. Entre Rússia e Alemanha. Então esse tratado, essencialmente, eu já falei o que ele é, né? Então essencialmente é um tratado que vai firmar a retirada da Rússia da guerra, a saída da Rússia da guerra, e vai firmar que a Alemanha vai deixar a Rússia em paz, para o governo bolchevique conseguir se desenvolver. Só que o governo bolchevique vai pagar um preço caro. Que preço caro é esse? Vai ter que ceder várias partes do território russo para a Alemanha, certo? Então vamos lá, seguindo em frente. Em março, Trotsky aguardou o operariado alemão realizar uma revolução. Então Trotsky tinha esperanças que na Alemanha também ocorresse uma revolução socialista, só que não ocorreu, certo? Então Trotsky teve que negociar com um governo
que não tinham a posição que a Rússia desejava, né? Então vamos lá. Em março, Trotsky aguardou o operariado alemão realizar uma revolução que não aconteceu, deixando a Rússia em situação desvantajosa no acordo, perdendo diversos territórios para os alemães, na Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Ucrânia e Polônia. Tudo isso pertencia à Rússia e passou a pertencer, depois desse acordo, para a Alemanha. Perdendo com isto 26% da população do país, 27% das terras férteis, boas para plantar, e 26% das estradas de ferro, 75% do carvão, que é essencial para desenvolver a indústria, do ferro e do aço, 40% do proletariado industrial, vários trabalhadores qualificados que a Rússia vai perder para a Alemanha, além de ter sido obrigada a pagar uma pesada indenização para a Alemanha. Então a Rússia também teve que pagar uma indenização para a Alemanha, certo? Então a Rússia se ferrou bastante aí com esse acordo. Mas, por outro lado, o governo bolchevique teve paz para poder seguir em frente e fazer suas obras, suas mudanças, né, seus planejamentos que eles tinham para o governo socialista na Rússia. Vamos lá. Segundo ponto, o que é que vai acontecer? Quando o governo bolchevique começa a governar, é claro que os ricos, né, a elite da Rússia, não vai deixar a coisa barata, né? Os ricos da Rússia vão reagir. Não só os ricos da Rússia vão reagir, mas como os países poderosos capitalistas, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e outros mais, vão também se mobilizar para, depois que a Primeira Guerra Mundial acabou, todos esses países que participaram, que eram poderosos, Japão, França, todos eles organizaram tropas para invadir a Rússia, para derrubar o governo socialista na Rússia, e essas tropas iam apoiar também os exércitos formados pelos ricos da Rússia, né? Que os ricos da Rússia também não iam aceitar isso barato, certo? Então observe aí, tropas francesas, inglesas, americanas e japonesas, recém-saídas da guerra e desgastadas, apoiaram as ações militares contra-revolucionárias dos brancos, os mencheviques. Então formou-se dois exércitos, um exército chamado dos brancos, que é liderado pelos mencheviques, e um exército chamado de vermelhos, liderados pelos bolcheviques. Então, essa é uma reação da elite dos ricos da Rússia e dos países capitalistas poderosos do mundo para poder derrubar o governo socialista na Rússia recém-formado, né? Observe aí, seguindo em frente. Trotsky, mais uma vez, coordena as ações do Exército Vermelho, se utilizando dos antigos e experientes oficiais, né, do Exército Russo e da disciplina e hierarquia militar, além de saber motivar as tropas, as visitando com seu trem blindado, o que fez toda a diferença nos combates. Então, o que acontece aí? Trotsky era um cara que tinha muita moral com o exército russo, né? E ele vai visitar todas as tropas que faziam fronteira com essas tropas, né, do exército branco, do exército menchevique. Ele vai visitar várias tropas, né, do exército russo para incentivar a galera a não deixar essas tropas derrubarem o governo bolchevique, né? E ele vai usar um trem blindado, como você mesmo viu aí, e ele vai com esse trem blindado e visitando cada local desse que tinham tropas russas que iriam defender o governo bolchevique, né? Então ele impulsionou, incentivou os soldados a defenderem o governo bolchevique. Então ele foi pessoalmente em cada um dos quartéis, né, com esse trem blindado, para poder dar uma palavra de apoio para essa galera, incentivar a galera, e a galera respeitava muito Trotsky, né, como vocês já viram já desde o início do assunto. Além disso, o movimento operário das nações que ajudaram os brancos mobilizou-se ativamente para os seus governos retirarem as tropas da Rússia. Então observe, os trabalhadores desses países poderosos, capitalistas, né, como Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão, todos os trabalhadores e operários desses países passaram a fazer greves e manifestações contra a ação dos exércitos dos seus países que estavam tentando derrubar os bolcheviques do poder. Então, esses operários, esses trabalhadores desses países poderosos estavam se manifestando para que o governo chamasse as tropas de volta aos seus países de origem, para que essas tropas não derrubassem o governo bolchevique da Rússia, certo? Então, até o movimento operário internacional apoiou o governo russo, né, e reivindicaram aos governos dos seus respectivos países que essas tropas retornassem aos seus países de origem, porque
porque eles já tinham enfrentado a guerra e eles não fazia sentido eles agora derrubarem o governo russo socialista, certo? Então, esse movimento operário de todos esses países poderosos da época, capitalistas, exigiram o retorno de suas tropas, certo? Então, isso aí influenciou para a vitória bolchevique, né, para a vitória dessa guerra civil entre brancos e vermelhos. Até aqui, galera, tranquilo isso aí? Como é que tá para vocês? Me diga aí. Tranquilo. Se houver alguma dúvida, me digam, eu estou aqui à disposição, ok? A gente explica tudo de novo e esclarece, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou puxar o barco, certo? Pode seguir em frente? E aí, galera? Me diga aí você do outro lado da tela. Segue em frente ou não? Pode. Pronto, lá vou eu, hein? Comunismo de guerra. Bom, então, para vencer essa guerra civil, né, para o governo bolchevique não ser derrubado pelos mencheviques, eles tiveram que fazer um conjunto de estratégias que foi chamada de comunismo de guerra. Vamos ver quais são as estratégias que o governo bolchevique fez para se manter no poder e para que os mencheviques não os derrubassem do poder. Vamos nessa. Estratégia adotada pelos bolcheviques durante a Guerra Civil para vencer a guerra contra as forças militares mencheviques. O comunismo de guerra se pautava na premissa de que todas as forças produtivas do país, né, indústrias, fazendas, tudo que, né, gerasse riqueza, gerasse produtos, deveriam se orientar no sentido de combater os inimigos do povo, ou seja, os brancos mencheviques, e tropas de ocupação estrangeiras. Medidas duras e impopulares, como o confisco de cereais e de toda a produção agrícola, principalmente das grandes fazendas. Então, o governo passou a não deixar esses alimentos chegarem para o povo, porque a prioridade era alimentar os soldados que estavam nessa guerra civil combatendo o exército branco, né? Então, a população só recebia o alimento depois que os soldados se alimentavam, tá? Seguindo em frente, suspensão de todas as liberdades, censura à imprensa, estatização de todos os bancos, então todos os bancos passaram a pertencer ao governo, fábricas, todas elas ao governo, e terras também, tudo pertencendo então ao governo a partir desse momento. Decreto do trabalho obrigatório, requisição da produção agrícola, comércio por troca direta, escambo, sem usar dinheiro. Então agora o comércio não usava mais dinheiro, era apenas troca de um produto por outro. Tudo isso voltado para o benefício do Exército Vermelho na frente de batalha. Certo? Então tudo foi feito e pensado para que o Exército tivesse acesso ao que houvesse de bom e de melhor, para que o Exército conseguisse lutar, né, com toda a sua plenitude, né, com toda a sua capacidade. Vamos lá, seguindo em frente. Eita. Vamos lá. Aí o que acontece? O czar, né, o imperador Nicolau II e a família dele estavam presos, né, em um local pelo governo bolchevique, né, e o governo bolchevique tinha medo que se o exército estrangeiro, né, junto com o exército branco, tomasse o poder, eles iam pegar o czar e a família dele e iam recolocar no poder, né, e iria voltar a monarquia na Rússia, né. Então, o governo bolchevique, com medo de que isso acontecesse, o governo pensou assim, bom, se nós matarmos o imperador Nicolau e a família dele toda, não vai ter ninguém para que volte a monarquia a funcionar, certo? Então, pelo menos isso nós vamos garantir ao matar o czar e a família dele. Então, o governo bolchevique deu a ordem de execução do czar e da família dele, né? Isso inclui os filhos dele, pequenos e tudo mais, certo? Então, o governo bolchevique tomou essa iniciativa dura, cruel até, né? Sim, é cruel com certeza, de matar o czar e a família dele toda, inclusive as crianças e tudo mais, certo? Então, em julho, por temor das tropas brancas e estrangeiras, os libertaram, ou seja, libertar o czar e a família dele, e poder então restituir a monarquia, né? Então, por esses motivos, o governo bolchevique manda matar a família dele e o czar. E nasce daí uma lenda da princesa Anastásia,
que por sinal a Disney fez até um desenho sobre isso, não sei se você do outro lado da tela já viu, né? O filme da Disney sobre a princesa Anastácia, mas criou-se numa lenda na Rússia, onde essa princesa Anastácia não tinha morrido nessa chacina, né? E ela tinha fugido e que havia esperanças de um dia ela voltar para governar a Rússia, né? Algum de vocês já viram já esse filme da princesa Anastácia, da Disney? Alguém aí já viu? Já. É bem legal, viu? Bem legal. Inclusive mostra lá esqueci o nome agora do mago que tinha, que era da família do Kizar. Esqueci. Alguém lembra o nome do mago? Quem assistiu o filme? Aquele cara misterioso, esqueci o nome dele agora. Fugiu o nome dele completamente, rapaz. Enfim. Seguindo em frente. Muitas pessoas foram vítimas diretas das guerras mundial e civil na Rússia. Somadas as pessoas que morreram de fome, frio e epidemias, estimadas entre 15 e 20 milhões de pessoas, de 1914 a 1921, em Petrogrado, por exemplo, a população foi reduzida de 2 milhões para 700 mil habitantes. Então, o preço dessa guerra civil na Rússia foi caríssimo, muita gente morreu durante essa guerra civil, certo? Seja pela própria guerra, ou seja, vítima das condições, né, do frio, da fome, enfim, que estava faltando tudo na Rússia nesse momento dessa guerra civil. O negócio foi punk mesmo, tá? Próximo ponto. Bom, aí então, depois dessa guerra civil, a Rússia estava acabada, estava destroçada, e o governo socialista da Rússia estabeleceu esse conjunto de medidas chamada de nova política econômica, né, onde Lenin, à frente do governo bolchevique, Lenin decidiu que ele deveria tomar medidas capitalistas na Rússia para fazer a Rússia voltar a se desenvolver e aí depois ele voltar a continuar a desenvolver o socialismo na Rússia, certo? Então, Lenin vai tomar algumas medidas capitalistas para fazer a Rússia voltar a crescer, certo? E depois que voltasse a crescer, ele ia retomar as medidas socialistas, certo? Então vamos lá, observe aí, NEP, Nova Política Econômica. A guerra civil deixou a Rússia arrasada economicamente, gerou crise de abastecimento, né, faltou muita comida, muito alimento, e revolta dos camponeses devido aos confiscos da produção agrícola. Isso levou o governo bolchevique a tomar medidas econômicas capitalistas em caráter emergencial, o chamado capitalismo de Estado, ou, melhor dizendo, capitalismo de governo, né, o governo tomando medidas capitalistas, estimulando as pequenas e médias indústrias privadas, né? Então, ao invés das indústrias todas serem do governo, as indústrias, o governo vai estimular algumas indústrias particulares, privadas, né? Nas mãos de alguns empresários, né? Então, a Rússia vai estimular o ressurgimento dos empresários, né? Além de parar de estatizar as grandes indústrias, né? Então, a Rússia parou de tomar as indústrias da mão dos empresários e deixou os empresários trabalharem quietinho lá no canto deles, certo? Das grandes indústrias relevantes, liberação do pequeno comércio e da produção agrícola para a venda dos pequenos e médios agricultores, os salários passaram a ser atrelados à produtividade, os serviços públicos como água, luz, gás, transporte, correios voltaram a ser pagos para arrecadar recursos para o governo. Reabertura ao capital estrangeiro, né? Então a Rússia passou de novo a aceitar a ajuda externa, né, empréstimos, para investir em novas indústrias na Rússia. O Estado russo, ou seja, o governo russo, continuou, no entanto, exercendo controle sobre setores considerados vitais para a economia, como o comércio exterior, o sistema bancário e as grandes indústrias de base. Essa nova forma de conduzir o país, misturando elementos capitalistas com socialistas, recuperou a situação econômica, elevando a produção industrial e agrícola a níveis superiores aos de antes da Primeira Guerra Mundial. Então veja que essas medidas que Lenin vai tomar, né, da NEP, da Nova Política Econômica, vai fazer com que a Rússia fique melhor do que o que ela era antes da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, depois dessas medidas, a Rússia vai ficar mais poderosa e mais rica do que era antes da Primeira Guerra Mundial começar, certo? Confirmando a expectativa de Lenin, que afirmou que era necessário dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, certo?
Até aqui, beleza, galera? Tranquilo até aí? Me fale como é que tá pra você do outro lado da tela. Sim. Ó, acabei de receber uma notificação aqui de Robson, viu? É bom informar isso aqui pra vocês, que de repente alguém aí tá na área e ouve isso e vai tomar logo a providência que tem que ser tomada. Bom, ó, a mensagem de Robson aqui, ó. Bom dia, os estudantes abaixo devem entrar em contato com urgência para regularizar a matrícula do Maria Anitta sob risco de cancelamento. No primeiro ano A, os alunos que devem entrar em contato imediatamente são Gabriel Prudente dos Santos Silva, Gersino de Souza Marques Neto, Islan Conceição da Cruz, Jaildson Lima da Silva, Jaildson processe seus pais, esse nome porra, que nome é esse? Júlia Miranda dos Santos Oliveira, Nayane Silva Andrade Ferreira e o Wallace Santos Soares. Esses são os alunos do primeiro A que devem entrar em contato imediatamente. Primeiro ano B, Joyce Kelly Lins dos Santos, Luiz Fabiano Oliveira dos Anjos, Luísa Souza Martins. Primeiro ano C, Pedro Silva Costa, Juan Andrade Dias, Stephanie Caldas Ramos da Silva. Primeiro ano D, Anderson Souza Martins, Andrei dos Santos Santana, Ariel Wendel Santos de Santana, Kaique de Jesus Nascimento, Kaique Melo de Jesus, Cleison dos Reis da Silva, Fernanda Silva da Mata Santos. Alguma das pessoas que eu falei está aqui agora? Enfim, o comunicado está aí, certo? Está dado o recado. Vamos agora seguir em frente. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui na aula. Vamos lá. Doença de Lênin e problema de sucessão. Bom, já sabemos que Lênin era o presidente do governo bolchevique, né? Ele que lidera a União Soviética nesse momento, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas Lênin, ele vai ficar doente, tá? E aí vai ficar a questão para ser resolvida entre os bolcheviques. Quem vai substituir Lênin nesse momento, né? Que doente ele não pode governar bem, né? E vai que ele morre, então tem que ter alguém para substituir ele enquanto ele está doente. E para caso ele morrer também, né? Já está preparando já o sucessor dele, né? E nessa onda do problema de sucessão, dois caras vão se destacar nessa disputa da sucessão para ver quem é que vai substituir Lênin. Primeiro, aquele cara que vocês já conhecem muito bem, que tem moral com o exército russo. Quem é o cara? Diga aí você do outro lado o nome do cara. Lembra? Quem era que tinha moral? Trotsky, exatamente. E além de Trotsky, temos um personagem que eu já sinalizei também aqui, certo? Não sei se vocês lembram, deixa eu ver se alguém consegue lembrar qual é o personagem que vai disputar contra Trotsky. Quem vocês acham que vai disputar contra Trotsky na sucessão? Já falei o nome do cara. Não dei destaque para ele, mas eu já falei o nome dele aí. Vê se alguém consegue dizer qual é o nome do cara. Quem vai disputar com Trotsky? Me diga você do outro lado aí. Pode chutar, gente. Pode errar. Aqui é a hora de errar. Você só não pode errar na prova, mas aqui você pode. E aí? Ninguém vai chutar? Dá alternativa aí, professor. Faz o seguinte. Pesquisa aí no Google, vá. Trotsky versus, bota assim, Trotsky X como é? Porra. Grande, né? O X grande, como é? Esqueci agora como chama. Bota aí Trotsky versus, aí vai aparecer. Bota no Google. Se mexam. E aí? Está? Muito bem. Vamos lá. Observe aí. Ó. Desde 1921, Lenin apresentou problemas de saúde, sucessivos derrames. Inclusive, viu, gente? Existem suspeitas de que foi Stalin
que mandou os médicos envenenarem Lenin aos poucos. Né? Então, há fortes suspeitas de que Stalin foi responsável pelo adoecimento de Lenin. Tá? Vamos lá, seguindo em frente. Então, desde 1921, Lenin apresentou problemas de saúde, sucessivos derrames, e, em 1922, afastou-se de suas atividades do governo, abrindo espaço para uma disputa interna entre membros do partido pela liderança. Stalin, durante anos, atuou como burocrata no interior do partido, ocupando cargos de liderança e acumulando poder e contatos importantes, que garantiu-lhe um apoio considerável na década de 1920 para afirmar-se como sucessor de Lenin. Durante o período da Guerra Civil, Stalin ficou à frente dos órgãos repressores, construindo sua personalidade autoritária e violenta. Para governar a União Soviética, durante o tratamento de Lenin, foi formulada a Troika. Troika significa tríade em russo, ou seja, 3 pessoas vão passar a governar a Rússia. Quais são elas? Do qual participavam Zinoviev, ó, cada nome desgraçado, viu? Zinoviev, Kamenev e Stalin. Então, esses 3 caras passam a governar a Rússia juntos. Né? Instalou-se, então, um conflito onde, de um lado, estava a oposição operária de Trotsky, que atacava a NEP e tinha influência entre a população e os militares. Então, Trotsky liderou um grupo, né, que fazia oposição a esse governo da Troika, né, e Trotsky dizia que estava na hora de tomar as medidas socialistas e parar com as medidas capitalistas que estavam acontecendo com a NEP, né, que já era momento de voltar ao socialismo. E de outro, Stalin, que apoiava o campesinato, né, os trabalhadores agrícolas, né, e controlava os órgãos do partido e do governo. Então Stalin controlava tudo que dizia respeito ao governo, enquanto Trotsky estava com o apoio do povo ao lado dele, junto com o exército também, né, que Trotsky tinha muita moral com o exército. Durante o ano de 1923, Lenin já tentou organizar a sucessão da União Soviética e chegou a recomendar que Stalin fosse afastado do cargo de secretário-geral por resolver divergências políticas por meio da violência. Então, Lenin, mesmo doente, Lenin tinha deixado clara a vontade dele de que Stalin não deveria ser o presidente da Rússia, porque ele sabia que Stalin era violento, ele sabia que Stalin era agressivo, né? Ele sabia que Stalin era um cara, traduzindo, do mal. Enfim, então Lenin já sabia qual era a onda de Stalin. E Lenin não queria que Stalin fosse o presidente. Tá? Lenin deixou isso muito claro, ok? Beleza, vamos lá, seguindo em frente. Tô voltando? Que merda. Ah, não, aqui é a continuação. Ok. Stalin chegou a oferecer sua demissão do posto de secretário-geral. Então, Stalin, ele sugeriu que ele fosse demitido. O próprio Stalin falou, olha, eu estou entregando meu cargo, se vocês quiserem eu entrego. Certo? Mas seus adversários, Trotsky, Kamenev e Zinoviev, recusaram-se a aceitar a demissão do georgiano. Foi um erro estratégico gigantesco. Então, quer dizer, Stalin deu a oportunidade para os seus opositores de sair do governo, mas Trotsky, Kamenev e Zinoviev vacilaram. Ao invés de eles aceitarem a demissão de Stalin, eles disseram, não, continue aí no poder. Esse foi o vacilo deles. E aí Stalin aproveitou e mandou brasa, certo? Com a morte de Lenin em 1924, o confronto entre Stalin e Trotsky se agravou. Um testemunho de Lenin foi lido numa reunião de alta cúpula do partido, recomendando o afastamento de Stalin e sugerindo a entrega do comando para Trotsky. Então, o próprio Lenin expressou a vontade dele no testamento de que Trotsky fosse o presidente e não Stalin. Neste testamento, Lenin criticou a burocratização do governo por Stalin, a forma violenta como ele lidava com quem divergisse, né, com quem discordasse dele. Né, todo mundo que discordava de Stalin, Stalin mandava matar. E o desrespeito para com a autonomia de todos os territórios que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1925, Stalin formalizou a teoria do socialismo em um só país, argumentando que a União Soviética teria de construir as bases econômicas do socialismo mediante um esforço próprio, que no território soviético havia tudo o que era necessário para desenvolver o país, que seria arriscado promover uma revolução socialista em outros países, pois isto poderia provocar novas invasões de países capitalistas contra a União Soviética. Então, o que é que dizia Stalin? Stalin dizia, olha, eu acho que nós temos que fazer o socialismo só na Rússia.
tá? Nós não vamos inventar de incentivar o socialismo em outros países. Porque senão, esses outros países que são capitalistas vão se voltar contra a gente. É melhor a gente fortalecer o socialismo aqui na Rússia e depois que nós estivermos bem fortes, aí sim nós vamos incentivar o socialismo em outros países. Por enquanto, vamos fazer só na Rússia. Essa era a ideia de Stalin. Agora vamos ver qual é a ideia de Trotsky. Já Trotsky defendia a tese da revolução permanente, onde dizia que era essencial espalhar o socialismo por outros países da Europa, para garantir o sucesso da economia soviética. Com mais países socialistas, haveria facilidade para desenvolver a economia soviética, já que haveria trocas comerciais e apoio entre países socialistas. Então Trotsky dizia o contrário de Stalin, dizia, olha, o socialismo tem que ser feito no mundo todo, porque se a gente ficar com o socialismo só na Rússia, a gente vai ficar isolado e a gente não vai conseguir crescer, porque a gente precisa trocar mercadorias com outros países. E todos os outros países são capitalistas e eles não vão querer trocar mercadoria com a gente porque a gente é socialista. Então era importante, na visão de Trotsky, que outros países da Europa também se tornassem socialistas. E por isso Trotsky defendia que o governo russo deveria incentivar a revolução socialista em outros países da Europa. Tá claro isso aqui, galera? É importante que esteja claro isso aqui para a gente prosseguir. Me diga aí você do outro lado da tela, tá claro isso? E aí, galera, beleza? Me diga aí você do outro lado da tela. Tá claro. Belezinha mesmo? Ok. Vou seguir em frente, tá? Vamos lá. Em 1927, Sim. os três adversários de Stalin, Trotsky, Kamenev e Zinoviev, foram expulsos do Partido Comunista. E com isso, Stalin foi oficializado como governante da União Soviética. Vamos ver o próximo. Aqui já entra no governo de Stalin. Mas eu vou parar. Não vou entrar agora no governo de Stalin. Tá? E eu vou passar aqui um filme para vocês, justamente mostrando como foi essa evolução de Stalin chegar até o poder. Certo? Deixa eu ver aqui se eu acho esse filme. Peraí que eu vou achar ele de um jeito ou de outro. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver, peraí. Calma aí você do outro lado da tela que eu vou conseguir chegar lá. Calma. Cadê a porra? Ah, achei. Pronto. Agora se segurem, vocês vão ver esse filme aqui. Eu tive que fazer uma edição nele, no sentido de encaixar o áudio, né? Que o áudio ficou fora do tempo. Aí de vez em quando vocês vão perceber que o cara fala um pouco antes, um pouco depois, né? E a boca abre no tempo errado. Mas dá pra entender, vamos lá. Tá em português, fiquem tranquilos, tá em português. Espere um pouco que vai abrir o vídeo. Aí são cenas reais da Rússia. O povo estava faminto. Baixo, né? Eles culpavam o czar. Porra, tá baixo pra caralho, velho. Pera aí que eu vou abrir ele em outro programa aqui pra ver se melhora esse volume. Talvez tenha chegado... Aqui tá bom o áudio, professor. Ah, não, então é isso, porque pra mim aqui tá baixo. Eu tô ouvindo baixo. Vocês não, vocês estão ouvindo normal, pera aí. Mas de qualquer maneira eu vou abrir no outro programa que tem um volume maior. Mas pra mim tá baixo aqui, porque eu deixo o meu volume aqui baixo. Mas pera aí, eu vou aumentar pra mim também, pera aí. Pra vocês tá alto, mas pra mim não. Pera aí. Segura a onda aí. Eu vou até botar na minha televisão, viu, pra ficar mais emocionante pra mim. O povo estava faminto. Eles culpavam o czar. E ele foi forçado a abdicar. O novo governo libertou todos os prisioneiros políticos. E os revolucionários exilados, como meu pai, foram anistiados. Os ricos e a nobreza fugiram.
Koba foi para casa. Era Lenin, o líder do partido bolchevista, ídolo de meu pai. Stalin. Versão brasileira. Herbert Richards. Camarada. Koba! Sergei. A maioria dos antigos companheiros estava lá, como Sergei, Olga e Lilian. E Nádia? A pequena Nádia. Estão conseguindo ouvir direito? Gente, estão conseguindo ouvir direito aí o som? Sim. Eu não tô ouvindo praticamente nada, velho, do som do filme. Tá legal? Tá chegando legal pra vocês o áudio do filme? E aí, gente, tá chegando legal? Me diga aí, você do lado da tela, se tá chegando legal o filme. Oi? Diz aí, gente, pra mim, tá chegando legal? Pra mim tá. É, então vamos meter bronca aqui. Eu não tô ouvindo quase nada, sabia, velho? Tá uma merda pra mim, velho. Então, vou soltar o filme aqui, tá? Vamos lá. Ei, por que você não está lá com eles? Eu o vejo amanhã. Nádia veio a ser minha mãe. Olga, o que é? Ela é uma mulher. Não ainda. Ainda não. Eu agradeço a todos por derrubarem o Tsar. Mas a Grande Guerra continua. Vocês derrubaram o Tsar. Vai continuar com essa guerra sangrenta? Vocês derrubaram o Tsar para que os camponeses continuem sem terras? Vocês derrubaram o Tsar para que os trabalhadores e suas famílias continuassem a passar fome? Não! O povo exige paz! Já! O povo exige pão! Já! O povo exige terra! Já! Foi dado aos bolchevistas mais 6 meses para acabar com a revolução e implantar o governo comunista. Não era permitido que ninguém tivesse bens. O czar e sua família foram executados. E uma nova guerra começou. A Guerra Civil. Andorinha Negra, a música favorita de Koba. Ah, você lembra? Eu me lembro de tudo que me falou sobre ele. E eu me lembro como ele salvou a minha vida quando eu me afoguei no Mar Negro. Você não estava se afogando. Você estava brincando na água. Ele entrou, pegou você e a trouxe de volta pra gente. E eu estava me afogando e ele nadou para me salvar. Tinha 3 anos de idade. Mas eu me lembro. Andorinha Negra. Disco de Nádia. Quantos anos tem? 17. Muito dedicada. Ela poderia discutir teoria com Lenin.
Eu gostaria de ouvir. Então, rouba... Não. Stalin. Stalin? Meu novo nome. Aço. Stalin. Mas para você, amigos e camaradas como você, eu serei sempre Koba. Por Stalin? Não. Por Lenin. Nadia se tornou uma das secretárias de Lenin. Um ano mais tarde, juntou-se a Stalin, que foi mandado para a frente ao sul. Essa permissão que conseguiu no secretariado foi ideia sua? O que você disse? O que é? Com uma guerra civil por aí, eu achei que poderia ser mais útil. 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 Levando chá para Stalin? Ou cuidando dele? Contando-lhe as coisas? Não, ajudando ele. Ah. Então eles dizem que Stalin precisa de ajuda. Stalin precisa de ajuda de uma garota de 18 anos. Para assisti-lo, tomar notas. Quem foi? Quem pediu para você vigiar Stalin? Quem? Foi Trotsky? Ou Lenin? Nadia pensava que Stalin ia mudar a Rússia. Ela estava certa. Você tem um bloco de notas? Não? Então fique com esse aqui e com esse lápis. Pronta? Sim. Escreva. Em seu compartimento, Stalin me disse que ele faria qualquer coisa para estabilizar a frente sul. Ele tomaria medidas duras. Mas eles disseram que você só iria colher os grãos e não estaria envolvido nas atividades militares. Stalin não obedece ordens a não ser que concorde com elas. Você sempre se torna o líder. Nem sempre, não. Sim. Sempre. O meu pai diz. Você sempre quer as coisas a seu modo e consegue. O que mais ele diz? Que você é um herói. Que você organizou roubos ousados, fugas das prisões. Que você é um gigante entre pirineus. Eu sou um pequeno e humilde homem, filho de um sapateiro e de uma lavadeira ignorante. O botão de rosa abriu. Campânulas por toda parte. A cotovia voou mais alto. O rouxinol cantou suavemente. Eu tinha 15 anos quando escrevi isso. Olhe para você, o comandante do exército. Olhe para você, comissário das nações, escolhido pelo próprio Lenin. Em Voroshilov, essa é Nadia Lilieva, filha de Sergei. Você tem os olhos de sua mãe. Aristocrata bolchevista.
Filipov e Kavelenko. Oficiais czaristas. Sim. Confia neles. Trotsky confia em você. Trotsky é o comissário da guerra. E ele é o comandante do Exército Vermelho. Você discorda de Trotsky ou não? Não, exatamente. Ótimo. Então concorda com a necessidade de vigilância? Sim, absoluta. Vigilância máxima. Aqui está uma lista de oficiais não confiados. Quero que sejam trazidos aqui imediatamente. Trotsky deveria ser informado. Trotsky não compreende. Nós sim. Todos os oficiais de sua lista estão aqui como você mandou, Koba. Por quê? Qual a razão? Nós lutamos muito por vocês, cretinos! O barco não pode afundar, Clem. Tenha muito cuidado. Estariam todos perdidos. Tenha muito cuidado. Ex-oficiais czaristas suspeitos de traição se afogaram. Acidente infeliz. Substituídos por elementos de confiança. Agora é assassinato. Assassinato. Ele diz que foi acidente. Os oficiais foram mantidos na barca e a barca afundou. E quem os colocou na barca? Oficiais profissionais insubstituíveis. E quem os matou? Stalin. Exijo sua volta imediata. Stalin é um camarada de confiança. Substitua-o ou me demito. Trotsky ou Stalin? Trotsky ou Stalin? Não entende. Deve ser Trotsky e Stalin. Preciso dos dois. Trotsky nunca perdoou meu pai. Eles se evitavam, mesmo quando moravam em apartamentos no Kremlin com o resto dos líderes do partido. Kremlin, abril 1919. E foi lá que meus pais celebraram seu casamento. Você é tão jovem. Você era mais jovem do que eu quando fugiu com o papai. Eu era. Se visse seu pai naquela época. Ele era tão bonito. Um revolucionário jovem e idealista. Exatamente como Koba. Seu Koba não é como seu pai. Você acha ele muito velho? Ele é da Geórgia. Eu conheço os homens da Geórgia. Mas você... Eu sei que não há prova. Mas eu quero ficar com ele. Mãe, fique feliz por mim. Por nós. Nádia. Koba, ele está procurando você. Mas ela está aqui. Sorte e felicidade eterna. Ai, quanta comida. Você é jovem, nossa revolução é jovem. Vocês dois triunfarão. Ai, Nikolai, sempre um otimista. Claro. Inclinado a enxergar o lado belo das coisas. É algo que você e eu compartilhamos.
Nádia. Champanhe francês. Liberado da adega do príncipe Volkowski. Nikolai, você faz as honras. Ah, Gregory Zinoviev, Nadia Grisha. Grisha. Infelizmente, não conseguimos liberar os cristais Volkowski. Destruídos. A vida. A vida. Aonde você vai? Trotsky. Kamenev e Zinoviev eram intelectuais. Meu pai não teve a mesma educação e cultura. Tinha um olhar superior e ele sabia disso. Eles estavam do lado de Trotsky. Trotsky era filho de um próspero agricultor que usufruiu de todos os privilégios da riqueza e era visto por muitos como o provável herdeiro de Lenin. Romance francês? Tem uma história melhor no apartamento de Bukharin. O montanhês e Nadia Liluyeva se casaram. Como aconteceu de você não ter sido convidado? Alguma coisa a mais? Não. Estou roubando sua secretária. Nada mudou. Venha trabalhar amanhã. A revolução exige. Ela estará aqui, mas não muito cedo. Uma cena proibida para menores, eu não quero que vocês vejam. Minhas pobres crianças inocentes. Vocês não fazem a menor ideia do que vai acontecer agora nessa cena. Muito bem, este foi o encontro de hoje. No nosso próximo encontro a gente vai ver a continuação aí desse filme, certo? Ou pelo menos do trecho que eu... do trecho que eu editei, né? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Foi bacana, foi interessante a experiência. O que é que vocês acharam? Foi bom? Foi. E o áudio chegou bem mesmo, gente? Olha, pra mim aqui o áudio ficou uma merda, sabia? Eu não consegui ouvir nada do filme, olha. Vocês ouviram direitinho? Ouvimos. Aqui pra mim foi uma porcaria, viu? O áudio pra mim foi uma bosta. Não ouvi quase nada. Mas enfim, certo? Aquele senhor de bigode é Stalin, certo? Aquele senhor careca é Lenin. E aquele cara de bigode cavanhaquezinho, né? Aquela pontinha aqui embaixo era Trotsky, né? Eu acho que vocês conseguiram identificar quem era quem ali, né? Muito bem. Então é isso. Um beijo e um queijo. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. E sexta-feira a gente se encontra. Bye, bye. Uhul. Tchau. Tchau, tchau.